que sobra. Só Ele que é o suficiente. A palavra toda está ali, concentrada e encarnada nele, em Jesus. Ele é o centro da palavra, da revelação da lei e dos profetas. Se você quer entender a lei e os profetas, veja Jesus. Ele é a chave que interpreta todas as escrituras. E é isso que ele mostra. E uma coisa interessante que ele mostra pra gente é o conceito de santidade. Porque ele revela a santidade dele num ambiente que não é santo. E a gente tem uma ideia de santidade muito comportamental. Se eu vou num tal lugar, se eu faço tal coisa, se eu piso nesse lugar, se eu não vou naquele lugar, então eu estou santo, não é? A santidade nossa, ela é uma santidade behaviorista. É verdade. É uma santidade de comportamento, é uma coisa externa, não é mesmo? A gente se limita a lugares e a práticas, mas o interior da gente fica muitas vezes ali igual. A gente fica impermeável, não deixa nada penetrar. Jesus não tem isso. Por isso que Jesus ele sai lá do contato dos gadarenos e vai lá para a casa de Jairo. Não é? Ele sai do meio do cemitério, ele é tocado pela mulher com fluxo de sangue e ele não se sente impuro, não fica impuro. Por quê? Porque o conceito de santidade dele é outro. Ele é o santo. A santidade está dentro. Quando ele se transfigura, as vestes dele se glorificam. Amen. Se ele tivesse um shekel no bolso, o que aconteceu com aquele shekel dele? Estava glorificado também, sabe? A cueca glorificou. Tudo se tornou glorioso, porque a santidade irrompe. Então, a gente tem que deixar de lado esse nosso conceito tão comportamental de coisas e de julgar pessoas por comportamentos, de julgar pessoas por cultura, de julgar pessoas por aquilo que elas fazem ou por aquilo que elas deixam de fazer. Porque a gente veste as nossas máscaras, a gente coloca as nossas capas de comportamento bonzinho e a gente oferece para as pessoas uma santidade falsa, que é uma hipocrisia. Se tem algo que ofende a Deus mais do que tudo, não é o coração sincero que reconhece a sua pecaminosidade, mas é o coração hipócrita, que sabe que não é, mas quer fazer que é para os outros. E ali Jesus mostra isso, esse conceito de santidade, porque é no meio do lugar pagão que ele mostra o que é a igreja, é no meio desse lugar pagão que ele fala da sua messianidade, que ele revela o seu plano secreto de ser Messias, e é aqui que ele mostra o conceito de santidade, e é aqui que a revelação de Deus é colocada. Ele é o Cristo, ouçam somente a Ele. Aí o que acontece depois? Só para fechar aqui a história, porque eu já falei mais do que eu queria já, né? Mas só para fechar aqui. Eles recebem essa revelação da glória. E sabe o que é pior? Quando uma pessoa recebe assim essa revelação de glória, o resultado que acontece com esse conteúdo de revelação, você pensa que é bom, mas para os discípulos foi a pior coisa. Eles descem da montanha e o que eles encontram? Eles encontram um rapaz endemoniado, que ninguém havia conseguido expulsar o demônio. Os três estavam lá no bem bom, lá na glória, Moisés e Elias, né? E os outros estavam tudo aqui, lidando num perrengue danado com o diabo. E sai, não sai, não sai, e o diabo não sai, né? E sai, não sai, e Jesus olha e fala assim, até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Eu não suporto mais vocês. E Jesus é sincero, né? Eu não aguento mais essa geração incrédula e perversa. Expulsa o demônio naquele menino. E os três tinham uma ordem de Jesus. Qual foi a ordem que Jesus deu para eles? Não digam nada a respeito do que vocês viram. Agora imagina só, Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus, viram Moisés. Eles viram Moisés, eles viram Elias. Agora eles têm que ficar quietos. Caladinho. Mostra a glória para três crentes e manda eles ficarem quietos. Não fica de jeito Sabe? nenhum. Não é? Agora imagine os discípulos juntos, que haviam passado uma noite inteira na frustração de tentar tirar o diabo lá do menino. Tá lá os três agora assim, né? O que aconteceu lá na montanha? Ô, bênção. Louvado seja Deus. Mas o que vocês viram lá? Nada. Não podemos dizer a vocês. Depois Pedro vai se expandir na sua aí vai, carta, né? Cada um. Assim, na carta. Eu fui testemunha. Agora que eu posso falar, eu falo, né? Mas aí o que acontece logo em seguida, quando você lê o relato de Lucas, embora não haja a descrição de detalhes, mas é uma coisa lógica. É só você entender como é que funciona a mente humana. O que acontece logo é uma discussão de quem é o maior. Logo em seguida é isso. Quem é o maior? Quem é o maior deles? Quem é o mais importante? Por quê? Porque tem três orgulhosos, inchadíssimos, e os outros ali com um sentimento de frustração e inferioridade tremendo. Aí ele pega uma criança, põe no meio e fala, para você ser grande, tem que ser como um pequenininho desse, que recebe tudo.
recebe a glória e recebe o diabo. Ele sabe conviver com o dia bom e também sabe conviver com o dia mau. É como uma criança que recebe o que o dia dá para ela. Aquele que recebe um pequenininho desse, como ele é, recebe a mim, recebe a meu Pai. E aí tudo bem, os discípulos entendem, tudo bem, nós todos somos iguais, nós todos somos os maiores, nós todos somos os bons. Mas aí acontece logo em seguida uma outra coisa. Eles estão andando e João vê um homem expulsando demônios, em nome de Jesus. E eles não podiam expulsar, eles não conseguiram. E o que João faz? Ele vai até Jesus e fala assim, olha mestre, nós repreendemos aquele homem que estava expulsando o demônio em teu nome, mas ele não anda conosco. É o que ele fala. E o que Jesus diz? Por que vocês fizeram isso? O único absoluto aqui sou eu. Vocês são todos relativos. Se ninguém é contra vocês, já está a seu favor. Quem comigo não ajunta espalha. Agora vocês, igreja, vocês, discípulos, vocês não são os absolutos. É a dor de cotovelo, gente. Não é mesmo? Eles não haviam conseguido expulsar o demônio. Agora um que nem era discípulo estava fazendo aquilo que eles não faziam. Sabe? E aquele sentimento de orgulho de ser a comunidade especial de Jesus é colocado em teste aqui agora. Aí João tem que engolir isso. E João é um daqueles que viu a glória. Aí eles vão numa aldeia de samaritanos. E Jesus manda eles irem na frente preparando o caminho, preparando pousada. Só que quando ele chega na aldeia, ele não quer ficar lá. E os samaritanos veem pelo rosto de Jesus que ele quer ir para Jerusalém. E o que os samaritanos fazem? Não, a gente respeita. Se o homem não quer ficar, deixa o homem embora. Aí João e Tiago, com aquele complexo de Elias que eles viram aqui no monte, né? O que eles falam? O senhor quer que a gente manda descer fogo do céu? Porque quem fez descer fogo do céu? Não foi Elias? Então o senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu e consuma todos eles? Aí Jesus termina dizendo, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Porque eu não vim para perder as almas dos homens, pelo contrário, eu vim para salvá-las. É o que ele diz. Agora olha só, meus irmãos. Esses homens que viram a glória se tornaram completos imbecis. Receberam o conteúdo da revelação, se tornaram totalmente idiotas. Porque eles se enfatuaram, se encheram, se orgulharam daquilo que eles haviam recebido. E por que isso é importante para nós? Porque aqui eu tenho a igreja de Jesus aqui, ó. Mesmo jeito. E cada um de vocês tem também o seu conteúdo de revelação do que vocês aprenderam da palavra. E é muito fácil a gente bater no peito, né? Nós somos. Os demais não. Não é assim? Eu sei. Eles não. Eles creem diferente. Eles pensam de uma outra forma. Eles praticam outras coisas. Nós somos os escolhidos e eles não. Essa é a ideia que acontece aqui. E Jesus coloca tudo isso em xeque. Ele fala assim, olha, quem não é contra vocês, está do lado de vocês. Agora o negócio é comigo. Vocês são todos relativos, eu sou o único absoluto aqui da história. Tá? Esse espírito dos que veem a glória, mas não tem o coração transformado, gera ciúme, gera contenda, gera disputa, gera desejo de morte, sentimento de morte. E é isso que a gente sente muitas vezes no coração. Você recebe um conteúdo doutrinário da palavra, você recebe um conteúdo de mensagem, mas se o coração não é transformado, você pode ter visto a glória no monte, você vai querer que o fogo desça sobre o seu próximo. É verdade. Você pode ter visto a glória no monte, mas você não tem poder na frente do diabo. Você pode ter visto a glória no monte, mas você vai querer ser maior que o seu irmão. Você pode ter visto a glória no monte, mas você vai sentir inveja daquele que faz aquilo que você não consegue fazer, porque você confia só no seu poder. Esse é o problema. E Jesus mostra que não adianta ver a glória com um coração sem ter transformado. Porque aquele que nunca viu, conseguia fazer muito mais, porque ele tinha fé naquilo que ele havia recebido como crença, na simplicidade dele, que era só o nome de Jesus. Ele fazia. Agora, aqueles que haviam participado da intimidade da revelação, não conseguiam fazer isso. Então guardem isso na mente de vocês, meus irmãos. Porque aqui nesse lugar, que Jesus mostra duas coisas. O que é ser discípulo e o que é ser igreja. Amém. A igreja de Jesus não foi criada para ficar trancada e confinada dentro de templos. A igreja só é igreja quando ela está a caminho, encarando aquilo que é totalmente contrário a ela. De face a face com a sociedade, que é exatamente o oposto dos valores que ela ensina. Sim. Essa é a igreja de Jesus. É verdade. É a igreja que está no caminho. É a igreja que encara a vida como ela é. A igreja de Jesus, ela entende, ela recebe a glória, ela é baseada na palavra, ela tem Jesus como a pedra principal, mas ela sabe que ela não é a portadora da revelação, ela é um instrumento da revelação. A revelação é Jesus, não é a igreja. A igreja não é a portadora da revelação.
A chave não está na minha mão, a chave está na mão dele, a chave é a palavra que ele...